Episódio 2, temporada 1, falar sobre ampliação de repertório. Repertório, isso aqui é legal, cara. Porque a nossa ideia aqui do canal é falar um pouco sobre originalidade. E originais, talvez alguns vão pensar, não, tem que construir algo extremamente disruptivo, inovador e etc. Pode ser que talvez você pegar o conceito seja totalmente isso. Mas eu penso muito original é você conseguir pegar, às vezes, uma situação simples e você ter uma ótica, uma visão um pouquinho diferente do convencional. Então vou dar um exemplo. Eu tô em reunião com um time, tem lá 10 pessoas, e a gente tá com um desafio relativamente pequeno, e aí as pessoas elas trazem sugestões convencionais, que é o que vem no primeiro pensamento. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ideias mais convencionais, mais padronizadas. Porque a gente já tá muito acostumado a falar a primeira coisa que a gente pensou. A gente não tá acostumado em parar para pensar e fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre: será que eu vou me apegar já à primeira ideia? Será que eu não tenho uma opção de gastar 5 minutos, apenas 5 minutos, e pensar em 5 soluções para aquele problema? Talvez só 5 minutos. Talvez você já consiga descartar as 2, 3 ideias mais simples que talvez vão funcionar, mas que se você faz isso e todo mundo faz isso, a grande média faz isso, você está sempre entregando soluções um pouquinho melhor do que a outra e não ideias que vão trazer um diferencial ou vão fazer você ter um avanço mais significativo, né? Então, grande parte do meu tempo é pensando, em novas formas de construir coisas, de construir times, de construir produtos, ou de ter experiências diferentes no meu relacionamento, ou com amigos, etc. O que faz você pensar diferente? Eu acho que primeiro você tem que começar a dedicar tempo para isso, dedicar tempo para pensar. Não se apegar na primeira ideia. E não se apegar na ideia. Porque se alguém traz uma ideia diferente, não ficar muito apegado somente com ela. Então você destrinchar um pouco mais, pegar um papel e você tem um problema. O problema pode ser, cara, eu quero aumentar 10% da minha receita, eu quero reduzir 10% do meu custo de vida, quero resolver um problema na empresa. Você pegar e anotar possibilidades, ideias. Sem julgamento, sem compromisso com nada. Simplesmente escrever essas ideias. Depois você vai avaliando se essas ideias elas são factíveis, não são, custo para fazer elas ou não. Mas quanto mais você vai expandindo, quanto mais você vai pensando, você começa a ter novas ideias e novas possibilidades. E se você para e não consegue colocar 3, 4 possibilidades, 3, 4 ideias para uma solução, para um problema, você já tem uma resposta, que essa resposta é: eu preciso expandir meu repertório, eu preciso expandir minha forma de olhar um determinado problema. Se você simplesmente vive da mesma forma todos os dias, todos os anos, se você simplesmente vai trabalhar pelo mesmo trajeto, se você simplesmente mora no mesmo lugar, vai no mesmo restaurante, fala com as mesmas pessoas, assiste o mesmo tipo de filme, dificilmente você vai ter novas ideias, novas conexões, porque você não consegue fazer novos cruzamentos. Então você tem um repertório, você tem um recurso limitado de ideias. Uma coisa que eu faço há muitos anos, e isso me permitiu criar novas conexões, foi eu fazer coisas novas. E coisas novas, às vezes, não tem nada a ver com o meu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia. Eu adoro fazer atividades que não tem nenhuma relação com tecnologia. Desde, sei lá, andar a cavalo, desde você pintar, você fazer uma viagem totalmente diferente, você conversar com grupos de pessoas diferentes, você assistir talvez séries que você normalmente não assistiria. Isso permite você se abrir a conhecer coisas novas, novas ideias, novas formas de construir. Eu acho que um dos grandes privilégios de gerenciar vários times é que eu tenho o privilégio de ser alimentado por várias ideias. Conversar com o time de tecnologia é muito diferente de conversar com o time de marketing, que é muito diferente de conversar com o time de RH, que é diferente de conversar com o time financeiro, porque cada time tem uma forma de ver um problema dentro da empresa, tem uma forma de construir uma linha de raciocínio. E o grande privilégio é eu conseguir extrair o que tem de melhor de cada um desses times e construir uma solução, construir uma ideia. Óbvio que é muito vantajoso. Às vezes um líder ou alguém do time traz um problema, eu em 10, 15 segundos eu trago uma ótica diferente. Por quê? Porque eu tô fora do problema, eu tô olhando de uma forma um pouco mais ampla e eu consigo encontrar soluções muito rápido. Mas você consegue estimular, independente de
de qual área você esteja. O primeiro ponto é você começar a estar muito mais aberto a ter novas experiências, a conversar com outras pessoas. E geralmente as pessoas conversam para poder rebater, as pessoas conversam para discutir ou para defender a sua ideia e não para poder aprender, não para poder ouvir e construir algo em cima, porque as pessoas geralmente acham que as discussões são pessoais. E quando você começa a ter uma discussão ou uma construção que é para o coletivo ou para dar certo no projeto, você fica muito mais aberto a criar novas oportunidades. Então, quando eu falo sobre repertório, isso aqui é muito amplo, desde você fazer uma viagem totalmente inesperada, desde você ir no novo bairro da sua própria cidade, desde um exemplo que eu fiz outro dia, tem 2 anos. Eu peguei a minha esposa e a gente foi fazer o tour de São Paulo. Eu moro em São Paulo a minha vida toda e eu não tinha feito o tour de São Paulo. Então a gente foi, eu reservei um hostel, eu fechei um tour guiado, igual como se fosse um turista indo para um outro país ou algum turista vindo para cá. E eu fiz o tour pela cidade de São Paulo. Aquilo me permitiu olhar a cidade de um outro ângulo. Eu olhei a cidade através de um hostel da Vila Madalena, eu olhei a conversa com aquelas pessoas que estavam ali, então tinha argentino, tinha uruguaio, tinha brasileiros de outras regiões, tinha pessoas de outras regiões do Brasil, e isso permitiu ter conversas diferentes e experiências de vidas diferentes. Cara, isso me custou, na época foi, sei lá, R$200 o hostel, sei lá, ao todo, né, entre diária, comida, etc., mais o tour que foi R$50. Então, uma atividade barata me deu uma perspectiva diferente. Então, eu conheci o edifício Martinelli, eu conheci o centro de São Paulo, através da ótica de um guia. Então, isso é uma forma de você estimular novas visões. Falar, mas como eu vou usar isso no meu dia a dia? Acredite, quando você vai estimulando e expandindo seu repertório, na hora que você precisa resolver um problema, isso vem à tona. Você traz essas ideias, você lembra de uma história, você lembra de uma coisa que você viu, você lembra de uma arte que você não estava tendo acesso. Um exemplo aconteceu ontem, né? Eu tô aqui com o time de marketing, a gente tá gravando aqui o episódio, e eu fui jantar com a Flávia e com a Mila, aí a Flávia viu um tapume de uma nova loja no shopping, e ela viu uma arte clara nesse tapume, fundo branco, ela viu uma arte clara, ela viu aquilo, ela tirou uma foto para usar como referência num possível evento que a gente for patrocinar e etc. É o ato de ela estar naquele shopping, olhar aquela arte, naquele jeito que foi exposto, ela gerou uma referência nova para ela. Perceba que se você está parado, dificilmente você vai ter acesso a novas ideias. Então, se você está em movimento, e o movimento não precisa ser algo extravagante, não precisa andar de jato ou jet ski ou de iate para você ter novas conexões. Às vezes é você andar na rua, é você ir para novos bairros, cidades próximas e estar atento às coisas novas, desde um outdoor, desde você conversar com uma pessoa e você estar aberto a ter novas conexões. Então a expansão de repertório permite você pensar diferente sobre assuntos que podem ser pequenos, você já tem uma ótica diferente. Então esse vídeo de hoje foi falar um pouquinho sobre instigar a você começar a se movimentar, começar a agir e sair um pouquinho desse ambiente que você sempre está fazendo a mesma coisa. Eu entendo, existem diversos tipos de perfis de pessoas, mas aqui é só para aquelas pessoas que queiram, de fato, trazer uma nova perspectiva sobre um determinado assunto. Se você gostou, se faz sentido, se está gostando dessa série, é o nosso 2º episódio, comenta aqui, segue o canal, e já solta um comentário aí pra ver o que você tá achando, se tá gostando, se tá gostando do ritmo, da voz, dos temas. E vai ser um prazer enorme a gente poder compartilhar e aprender juntos.